para abrir no livro de Ruth. É um livro maravilhoso, como o irmão Roberto mencionou, e nós estamos estudando esse livro na escola bíblica. Estamos tendo o panorama da Bíblia, estudando cada livro das Escrituras. Chegamos em Ruth hoje e vou pregar sobre Ruth hoje à noite. Então vai ser um outro formato, né? É a mesma palavra, um formato mais detalhado, mais focado e também doutrinário e aplicativo. Lembre-se do livro de Ruth, é um livro histórico, depois de Josué, o primeiro livro histórico do Velho Testamento, Josué, Juízes e Ruth. Mais uma vez eu gostaria de orar, tá bom, queridos? Obrigado pela tua santa palavra, meu Deus, quão valiosa ela é. Ela marca vidas para toda a eternidade. No mundo em que nós vivemos no imediato, nós queremos agora, Pai, pedir que o Senhor venha tocar com o teu Espírito na vida de cada pessoa, trazer ânimo, alegria, exortação, direção, encorajamento, salvação àqueles que não fazem parte da tua família ainda. Oramos que o Senhor nos ajude a honrarmos ao Senhor e aprendermos com os maus e os bons exemplos dos personagens das Escrituras. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E o nome desse sermão que eu gostaria de dar é da trajetória do amor fiel. Se Deus quiser, vão ser 4 mensagens, ou talvez mais, mas a princípio, conforme planejado, humano, 4 pregações. A primeira, sobre o capítulo 1 de Ruth, a trajetória do amor fiel. Esse amor fiel é o amor de Deus, que é fiel conosco, mas também é o amor fiel de uma mulher chamada Ruth. E nós podemos ver o decorrer da vida desses personagens e a trajetória que elas levaram baseada no amor fiel. E eu gostaria de trazer aqui alguns pontos, mas que basicamente o título de hoje dessa série é Quando a Vida Desmorona. E começou com a fuga e o fracasso. E para os irmãos abrirem as Escrituras, lá no versículo 1, nós vamos ler do 1 até o versículo 5, tá bom? Me acompanhem, por gentileza. Ruth 1, do 1 até o 5. Eu estou ali do versículo 1 e 2 ali na tela, tá? Se os irmãos querem ler em voz alta comigo, fique à vontade, é só seguir ali. Eu vou tentar lembrar de mudar quando for a hora, tá? E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. A fuga e o fracasso. Diz as Escrituras que o período em que essa família está vivendo era o período relatado na Bíblia como o período dos juízes. Os juízes eram homens e mulheres também, Débora era uma delas, eram pessoas que Deus levantou para resolver um problema político, religioso, militar da nação. Naquela época, Josué já tinha morrido. Josué era o líder que entrou com Israel para a Terra Prometida, e na Terra Prometida haviam povos habitando lá, já, povos originários de lá. Esses povos eram pagãos, e eles tiveram a chance dada por Deus para seguir ao Deus de Israel, para crer em Deus, se converterem, abandonarem a idolatria que tão mal faziam para eles e para todo mundo, E infelizmente
quase todos, negaram, se rebelaram e quiseram matar, destruir o povo de Deus que estava adentrando, seguindo a ordem de Deus. Com exceção de Raabe e a família dela, e também dos gibeonitas, que faziam parte da terra, todos os demais entraram em guerra contra Israel e foram perdendo. Só que quando Israel foi entrando nas cidades, conquistando as cidades que não haviam conquistado ainda, eles viram que os povos lá eram numerosos, grandes, supersticiosos, e começaram a se contaminarem. Eles começaram a se contaminar com aqueles povos. Ao invés de influenciá-los, eles eram influenciados. Ao invés de eles mostrarem o único verdadeiro Deus e falar, siga Ele, creia nele, eles começaram a se curvar para os deuses Baal, Astarote, Baal-Peor e tudo isso. E começaram a fazer coisas abomináveis. Deus foi pesando a mão e falando, olha, esse caminho é horrível, é de desobediência, e Deus foi trazendo flagelo, opressores. Aqueles homens que o povo de Deus queria formar aliança se tornaram opressores. Aqueles povos se tornaram opressores. E aí eles clamaram a Deus por ajuda diante da miséria. Deus perdoava, ajudava, restaurava, aí eles caíam de novo. O livro de Juízes era assim: cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, porque não havia rei entre eles. Não havia uma liderança, não havia prestação de contas, não havia quem representasse Deus que era ouvido. E o povo padeceu por desobediência. Era um período de fracasso, de muita tristeza. E a fome que eles estavam passando aqui era por causa de um juízo de Deus. Deus estava pesando a mão por causa da desobediência. E o que aconteceu? Esse homem, esse judeu de Belém, ele viu a fome e, ao invés de submeter a Deus, se arrepender e falar, Senhor, nos ensina, ajuda-nos, prepara o nosso coração. Ele fugiu dali, levou sua família para Moab. Moab era uma terra aquém do Jordão, era a terra dos Moabitas, né? Descendentes de Ló, da relação incestuosa de Ló com suas filhas, 2 filhas. Um povo surgiu que eram os Amonitas e o outro foram os Moabitas. Os Moabitas sempre foram um problema para o povo de Israel. Eles tinham relação sanguínea com o povo de Israel porque eles eram parentes de Abraão, lembra? Eles eram sobrinhos de Ló, né? Ló era sobrinho de Abraão. Mas eles foram muito cruéis com o povo de Israel. Quando o povo saiu do Egito e quiseram passar por Moabe, eles não ofereceram água e pão para eles. Isso é crime mortal para qualquer pessoa do Oriente Médio, não é nem tanto Israel. E eles negaram água e pão para o povo de Deus. E Deus não gostou disso, né? Então, eles também consultaram profetas. Um dos reis de Moab consultou um profeta para profetizar contra Israel uma vez. Deus inverteu a profecia e tornou em bênção a maldição. Então, o que falou mal de Israel, Deus fez abençoar. Então, o povo moabita era um povo rebelde, um povo cruel, um povo mau, um povo que não se rebaixava para o povo que queria seguir a Deus. E Deus viu o povo de Moab, essa decisão de Elimeleque, como uma decisão de rebeldia. Então, Elimeleque quis ajudar a sua família, só que ele foi pragmático. O que é isso? Eu não estou nem aí para o que Deus quer. Eu vou porque vai ser o melhor para a minha família. Eu vou lá porque lá tem pastos, tem água, tem recursos. Igualzinho Ló, quando dividiu com Abraão, e na terra de Sodoma e Gomorra, olhou aqueles pastos verdes e falou, eu escolho aqui, porque é melhor para mim e para minha família. O pragmatismo falou mais alto. Elimeleque tomou uma decisão assim. E essa história, irmãos, essa história é narrada a respeito de uma mulher chamada Ruth, que é de uma moabita, né, da terra de Moab, mas que ela rejeitou a sua cultura, a religião, o negacionismo da fé, aliás, negou a sua fé pagã e a idolatria, e ela rejeitou para seguir a Deus. Ela confiou em Deus, se arrependeu e ela seguiu, fez parte do povo de Deus. Então, Ruth, a moabita, ela é abençoada, não porque era moabita, mas porque ela se tornou parte do povo de Deus. Ela rejeitou o que o povo de Moab fez. Ela se tornou parte do povo de Deus. Então, Elimeleque diz a palavra de Deus, que levou sua família
e aí ele morreu. Então a esposa Noemi ficou viúva. Passaram-se 10 anos, os filhos morreram. Só que nisso os filhos já tinham casado com mulheres de Moabe. Então hoje de manhã até falei, né? Por que eles se casaram com mulheres de Moabe? Está no meio daquela cultura. Os pais não jogaram. Que opção que o pai deu para a família, né? Levou no meio de um povo pagão. Era o contato que eles tinham 24 horas por dia com cultura, com religião, com idolatria. Eles tomaram a decisão: eu vou casar com umas mulheres aí, bonitas, que me agradam. Casaram. Deus, pela graça dele, usou para o bem, mas não foi às custas de um sofrimento muito grande. Esses 2 homens também vieram morrer. Então dá para ver que não valeu a pena o pragmatismo, sair por causa do benefício, mas perder a vida em família. Foi isso que aconteceu. Então nessa história nós vemos o período dos juízes, era um período de fome, de migração de Belém, de Judá até Moabe, de casamento, de viuvez. Elimeleque é o personagem casado com Noemi. Malom e Quilion eram os filhos, casados com as moabitas Orfa e Ruth. Mais para frente vai ter outro personagem chamado Boaz. Mas eu gostaria de observar com os irmãos alguns passos de fuga e fracasso dessa família. E que para nós pode também nos ajudar, servir de alerta para o nosso dia a dia. O Velho Testamento, irmãos, deve ser estudado com muita sabedoria e não devemos aplicar tudo da forma direta ou literal, porque foi um contexto diferente. Mas a Bíblia fala que tudo nas Escrituras é para o nosso bem, é para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. E nós podemos aprender, como igreja hoje, princípios espirituais muito valiosos. Por exemplo, o abandono da terra prometida e da aliança. Então, uma das fugas que foram erros para essa família foi o abandono da terra prometida. Por que eles deixaram a terra que Deus prometeu? Que Deus já falou para eles: essa é a terra de vocês. Eles estavam ali sofrendo, na verdade, uma disciplina de Deus na terra, mas Deus falou: vocês não fujam da disciplina, vocês se submetam à disciplina. E no cuidado da disciplina, a restauração e a cura, mas eles preferiram fugir. Então eles abandonaram a terra e a aliança com Deus. Outra coisa, a contradição do próprio nome, o nome e do testemunho. Você sabia que o nome Elimeleque quer dizer meu Deus é rei? Eles viviam na época de juízes, onde não havia rei na terra. E ele falou: meu Deus é rei. Basicamente, eu não preciso de rei, Deus é meu rei. Só que eles estavam rejeitando a voz do rei. Estavam se contrariando, se rebelando ao rei. Eles estavam indo para outro reino, abandonando a terra do rei. Então dá para ver uma incoerência muito grande. Outra coisa é que ele, como líder da casa, ele assumiu as consequências e levou a sua família a desobedecer. Ele podia levar a família a obedecer, como Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ele falou: eu e minha casa abandonaremos a terra e a terra da aliança. Nós vamos abandonar ao rei, a Deus. Pastor, eles só mudaram de terra. Era muito significativo, irmãos, a decisão que eles tomaram. Lá em Moabe, o Deus adorado, eles adoravam vários, mas o Deus principal era Deus Camus. Todos os deuses, irmãos, lá da terra de Canaã, eram deuses que envolviam rituais pervertidos, né, de relações sexuais mútuas, fora do laço matrimonial, e filhos da rebeldia que nasciam, que eles ofertavam nas mãos dos ídolos. Por exemplo, Baal, né? Eles pegavam as crianças recém-nascidas e colocavam nas mãos de uma estátua em chamas, com cabeça de touro e corpo de um ser humano, e eles faziam isso porque, de forma cega, achavam que agradaria ao ídolo, para que trouxesse fertilidade, plantação do cultivo e prosperidade. Então a idolatria, irmão, torna a pessoa cega, ela não enxerga o mal em que ela está. E ela nega a escuridão espiritual em que Elimeleque colocou a sua família. Foi algo muito sério. Então ele também ele colocou a sua família em perigo, irmãos, por causa do fato de colocar numa terra onde o povo era inimigo de Deus. Logicamente, todas as pessoas ali tinham uma certa inimizade para com o povo de Deus. Mas o povo de Moabe, como eu falei, eles negaram ajuda
para o povo de Israel. E eles receberam mais uma estação de Deus. Se os irmãos olharem em Deuteronômio 23:3, diz: nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então, por causa da sua maldade e perversão, Deus falou: até a 10ª geração os moabitas não vão entrar em comunhão com minha tenda, com minha congregação. Aí em Isaías 56:6 diz: e os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aqui você vê uma quebra de maldição, podemos dizer assim. Porque a gente pensa, aquele povo é amaldiçoado, aquele lá Deus não vai abençoar, aquela pessoa ali fez uma coisa horrível, Deus pesou a mão. Sabe o que quebra qualquer maldição? Jesus Cristo. Aqui nós estamos no contexto do Velho Testamento. E aqui Deus já está falando que se algum estrangeiro, até inimigo, se rendesse ao único verdadeiro Deus, em arrependimento e fé genuínos, eles seriam aceitos como parte do povo. Dá para entender? Seja moabita, amonita, cananeu. Os cananeus eram inimigos terrenos do povo de Deus. Lembra que a Raabe era uma cananeia de Jericó e ela foi perdoada. A família inteira entrou na linhagem messiânica. Então, o rei Davi e o nosso Salvador Jesus Cristo têm o sangue de Raabe. Podemos falar assim, uma cananeia. E também tem o sangue de Ruth, uma moabita. Então, é uma maldição que persevera quando ao arrependimento e à fé genuínos. Então, irmãos, o livro de Ruth é um livro maravilhoso por conta disso, que traz graça para a vida de qualquer pessoa, desde que a pessoa se renda e confie e aceite o amor e a direção do único verdadeiro Deus. A dor e o luto na crise. No meio de tanto sofrimento, irmãos, essas mulheres, viúvas, todas viúvas, elas perceberam ou descobriram que lá na terra de Israel havia melhorado a situação. Lembra, eles saíram por causa de fome e agora eles descobriram. Olha o que diz, versículo 6. Então se levantou ela com suas noras, voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Então, a trajetória reversa. Agora, cerca de uma década atrás, a família estava saindo de Belém para Moabe. Agora, as mulheres saindo de Moabe para Belém, de volta. Interessante que Belém significa a terra do pão, a terra de Davi, lembra? A terra do pão que não tinha pão, e agora tem pão. E Deus está provendo na sua graça. Deus já lidou com o povo, com o erro, com o pecado do povo, e Deus, como sempre, provê, supre as necessidades. Essas mulheres viúvas perceberam a graça de Deus, a provisão de Deus na terra delas, e elas então retornam para lá. Deus providencia, Deus Ele ama, Deus corrige, mas Ele provê também. Apesar de tanta luta, tanta dor, essas mulheres demonstraram isso, tiveram um tempo de luto, o que é muito importante. Os irmãos leem o versículo 8 em diante, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando ela, levantaram sua voz e choraram. Elas tiveram um laço emocional, um carinho mútuo, muito profundo. Dá para perceber pelo contato, pela conversa íntima aqui que elas tiveram. Noemi, viúva, ainda falou: vocês podem agora continuar a vida de vocês. Volta para a casa de vocês. Lá vocês podem constituir uma outra família. E agora
continuar a sua vida, serem felizes. E aí elas abraçaram, beijaram, elas aproveitaram o momento do luto, aproveitaram o relacionamento que elas tinham, não desmereceram os anos de convivência. A Bíblia não esconde a dor, irmãos, a Bíblia revela tudo, tudo. Por isso que eu acho muito importante o cristão ele ler a Bíblia, ele ler as Escrituras, não ficar aí ouvindo teologias baratas aí, pastores, pregadores que pregam aquilo que nós queremos ouvir, sabe? Você vai lá buscar no YouTube, hoje eu quero ouvir sobre encorajamento, aí você busca lá, de 10 pregações você procura, aí lê uns 3 versículos, mas se tem um que aponta ou pisa no nosso calo, você desvia dele e vai naquele que você quer. A Bíblia não faz isso, irmãos, a Bíblia ela revela tudo, tudo. Ela mostra o pecado e mostra a redenção. Mostra o problema e a solução. Mostra a crise e mostra a bonança e a graça. Então aqui nós vemos a dor sendo revelada. Disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Então essas duas mulheres falaram, nós vamos voltar com você. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que sejam por maridos? Então ela está falando assim, eu sei que vocês gostariam de ter uma família, eu não tenho condições, eu não tenho aqui filhos no meu ventre para te dar agora, os meus já foram, já partiram. Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes, detei-vos-eis por eles, sem tomar-lhes marido? Não, minhas filhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Esse era o sentimento dela. Deus pesou a mão sobre mim. E é esse sentimento que nós temos, né, irmãos? A gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas. E quando Deus permite uma coisa difícil, uma coisa horrível acontecer na nossa vida, a gente ou pode abandonar o barco e achar isso que vai solucionar, ou agarrar mais firme no capitão. Essa mulher, ela foi sincera. E todos nós devemos ser sinceros, irmãos. Quando a dor vem, a gente tem que curtir o luto, a gente tem que curtir o sofrimento. Curtir no sentido de passar por ele. E chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Essas mulheres não criticaram Noemi por isso. Mas a Noemi, ela percebeu o ar de desespero dessa mulher. Não dá para percebermos? Ela amava tanto as suas noras que falou, olha, vocês estão livres, vão embora. Vocês não vão ganhar nada comigo. Não tem vantagem comigo. Mesmo se eu tivesse um filho agora, não dá tempo dele crescer, ficar adulto para vocês casarem. Não dá, que vantagem. Interessante que Noemi está pensando de um modo pragmático, igual Elimeleque. Elimeleque era pragmático. Estou com fome, Deus está pesando a mão aqui, mas olha lá, está verde o pasto. Eu vou atravessar e vou lá. Vou tomar conta da minha família, é o que mais importa. Aqui Noemi está pensando com a mesma matemática. Vocês vão ganhar o que com isso? Ficando aqui. Vai lá para a terra de vocês. Vai lá com outro marido. Ela não estava olhando com a perspectiva divina. Mas Deus é gracioso e vai ensinando que no meio da dor, Deus pode usar. Olha que lindo, maravilhoso. Esse que é o tema, a parte principal do capítulo 1 que eu creio. Versículo 14 e 15. Eu vou ler aqui, irmãos, que é mais alto. Os irmãos podem acompanhar lá também. Sucedeu que indo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Perdão, irmãos, eu estou no versículo errado. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Interessante, olha aqui essa observação. Orfa beijou, porém Ruth se apegou. As duas estavam próximas ali. Aqui fala que Orfa beijou. É um sinal de carinho. Foi genuíno isso aqui. Mas parou por aí. Mas Ruth fez mais. Ruth segurou.
se agarrou nela, se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Então Orfa beijou, deu um beijo de despedida, tchau, tchau. E Noemi falou: faz também, aproveita o embalo. É hora de despedir. Sabe aquela hora que você sabe que é da despedida e você tem que passar por aquilo, não tem como retornar? Muitos não gostam de despedida, mas é necessário. Noemi estava passando por aquele momento, já estava dolorida, já tinha perdido o marido, os 2 filhos, agora estava perdendo as 2 noras. Ela estava disposta a perder porque ela as amava, ela estava pensando com empatia: faz o que é melhor para vocês. É isso que vocês querem, é isso que vocês sonham, faça o que é melhor. Orfa estava indo, mas a Ruth se agarrou. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te abandone, não força a barra, não tenta me convencer ao contrário. E deixe de seguir-te, não me inste que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Lembra que eu falei, irmãos, que os moabitas não podiam entrar na congregação até a 10ª geração? Alguns estudiosos dizem que na contagem das gerações, eu vou até ler aqui para os irmãos, coincidentemente, o que não é coincidência, as gerações haviam se passado. Visto que os judeus entraram na terra por volta de 1405 a.C. e Ruth não nasceu até cerca de 1150 a.C., ela então representava pelo menos a 11ª geração. Provavelmente até mais do que isso, mas no mínimo a 11ª, se o limite de tempo terminasse em 10 gerações. Então alguns estudiosos dizem que ela já não estava dentro daquela maldição, ela já tinha passado, ela já é a 11ª. Mas mesmo se ela tivesse, fosse a 2ª geração, o fato dela se render ao Deus verdadeiro, Deus de Israel, já quebraria qualquer maldição. Então, isso mostra, irmãos, que Noemi, ela tomou uma decisão espontânea, ninguém forçou ela. Pelo contrário, a sua nora, a sua sogra, quis liberá-la, incentivá-la para ir embora. Ela falou: não, nem você tenta me convencer ao contrário. Onde quer que fores, eu irei, eu vou ficar na tua cola. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Que é uma declaração maior de conversão do que isso? Uma moabita que cresceu rodeada por ídolos, que cresceu ouvindo histórias contra o povo de Israel, que casou com um israelita rebelde, uma família rebelde, desobediente, casou e que perdeu o marido e que deu laços com a sogra. Agora falando, ela sabia um pouco sobre o Deus verdadeiro, Deus de Israel, e ela decidiu por ele. Ela decidiu ficar com a sua sogra, decidiu seguir os caminhos e fazer do povo da sua sogra o seu povo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Olha, eu estou com você, sabe até quando? Até a morte, até que a morte nos separe. Hoje nós falamos de manhã que a música inspirada nesse versículo é muito cantada em casamentos. Lembra daquela música? Até uma Marisa e o Nivaldo queriam fazer um dueto, né? Quase. Depois que eu tirei minha tireoide, minha voz não ficou a mesma, né? Mas é mais ou menos: onde quer que tu fores, irei eu também, e onde quer que pousares. Lembra essa música? No coro fala: o teu povo será o meu, o teu Deus será o meu. E eles cantam essa música em contexto de casamento. Não tem nada a ver com casamento. Tem a ver entre uma amizade de uma sogra e uma nora. Um relacionamento entre 2 mulheres que, apesar do pecado da sogra, de uma rebelde do povo de Deus, e uma convertida genuína de um povo inimigo, a graça de Deus forjou o relacionamento delas. E ela fala, né? Nós cantamos, falou isso para sua sogra. Deus tem uma história de graça. E Deus usou até mesmo o mal que essas 2 famílias
esses dois povos, né, a família rebelde israelita e o povo de Moab, quando se convergem diante do único verdadeiro Deus e seguem a Deus com arrependimento e fé genuínos, Deus restaura, Deus cura, Deus abençoa. Isso mostra para nós, irmãos, onde quer que você esteja, em que buraco você esteja de rebeldia, se você se converter e buscar a Deus, clamar a Deus, Deus não vira as costas para você. Deus te recebe e coloca você na família dele. Olha para você ver, irmãos, que maravilha. Mas é preciso que haja genuíno arrependimento. Órfã é um símbolo de uma conversão não genuína. Alguém que se emociona, beija, mas despede e vai embora. Não tem compromisso, não tem relacionamento duradouro e contínuo. Mas escute, alguém que teve um relacionamento, uma conversão genuínos. Por quê? Porque Ruth falou, o teu Deus é o meu Deus. Isso mostra alguém que de fato abandona os ídolos e se curva só e unicamente, exclusivamente ao Deus verdadeiro. Outro sinal que ela falou, o teu povo é o meu povo, alguém que adotou a família. Ela agora abraçou a família, o povo de Deus como seu povo, agora falou, eu sou parte de algo maior. E também ela fala, não me instes para que te abandone. E ela vai fazer isso, uma resolução inabalável, um compromisso para a vida completa, para a vida inteira e para a vida eterna. Interessante isso, né? A fé demonstrada por Ruth revela o caráter genuíno de uma conversão genuína. Então, o luto foi que Noemi, apesar de tudo isso, né, de toda essa dor, ela mesma quis ser chamada de Mara. Ela quis trocar o nome dela para Mara. Sabe o que significa Mara? Amargurada. A Bíblia não esconde, irmãos. Ela quis ser chamada de mulher amargurada, porque Deus pesou a mão sobre a vida dela, porque ela perdeu o marido, perdeu os filhos. Mas mal sabia ela que por causa da contrição, do arrependimento, Deus mudou a história da família dela. Os próximos capítulos vão ver como Deus mudou a história da família dela. Mas eu gostaria só de aplicar e encerrar por hoje o capítulo 1 de Ruth. Como você reage quando as situações se tornam difíceis? Elimelec viu a fome e ele reagiu. Eu vou fazer o que parece melhor. Eu vou sair da minha terra, a terra do meu povo, a terra prometida, e eu vou para onde eu prefiro ir. Ele foi pragmático. Quanto que é 2 mais 2? É 4? Então é isso que eu quero. Ele não considerou o fato de que se 4 é desobedecer a Deus, eu não vou fazer. Ele falou, é isso? Vai dar um bom resultado para mim, para minha família? Eu vou. Não dou nem aí. Quero ser feliz. Pragmatismo, irmãos, leva a gente para lugares onde nós não queremos ir. Interessante que Satanás sabe disso, ele vai sempre mostrar coisas bonitas para nós. A grama do vizinho sempre é mais verde. Sodoma e Gomorra tinha a grama mais verde. Moab tinha um futuro promissor. Elimelec foi pragmático. Nós, o que nós fazemos? Qual é a nossa reação quando as coisas apertam? Quando as coisas apertam, o que nós fazemos? Nós escolhemos confiar e obedecer a Deus, não importa a que custo, ou nós nos vendemos ao pragmatismo. Por causa disso, eles partiram, eu creio, antes da hora, porque ele e os filhos partiram, não nem aproveitaram a prosperidade. Outra aplicação. Você entende uma conversão genuína? Conversão genuína é isso mesmo. É você deixar o pecado. Não é namorar com o pecado e falar, não, tudo bem, eu consigo lidar com as duas coisas. Não, abandonar. Ruth, ela abandonou. Porque Noemi até falou, vai lá para a tua terra, nos teus deuses, com outro marido lá. Ela falou, o teu Deus é o meu Deus. E ela entendeu que ela não é sozinha, ela ia viver numa comunidade. O teu povo vai ser meu povo. Já pensou, uma estrangeira? Seria meio que humilhante chegar diante do povo de Israel e falar, eu quero ser. Ela tinha que começar por baixo e servir como servo, ela estava disposta a fazer isso. Uma pessoa convertida de verdade, ela não pensa que vantagem eu posso ter da comunidade,
Que vantagem eu posso ter sendo povo? Hoje em dia está na moda ser cristão, né? Antigamente o povo ficava com vergonha. Hoje em dia põe camiseta, cruz, tatuagem, né? Canta música gospel e é tudo legal. Mas será que é genuinamente cristão? Essa mulher entendeu o preço que é ela se negar, ela se rebaixar para fazer parte de algo maior, que era o povo agora, o povo de Deus. Ela também viu que isso não era uma coisa de moda, de momento, mas algo constante, algo que duraria para sempre, até que a morte me separe de você. Interessante essa ideia de Ruth. Pô, tem uma coisa que pode me impedir de te seguir teu povo, seguir teu Deus. Sabe o que é a morte? Até lá, eu vou te agarrar. Você não vai me tirar. Que perseverança. Um crente genuíno, uma pessoa restaurada pelo Evangelho, uma pessoa salva de verdade, irmãos, ela tem essa perseverança porque ela de verdade creu em Jesus. Ela tem essa vontade de agradar a Deus. Ela tem essa vontade não para receber bênçãos, porque ela já recebeu as bênçãos. Ruth percebeu que só havia um Deus, e não era Camus, não era Baal Peor, era o único Deus verdadeiro, Deus de Israel. E por último, avalie se a sua amargura está te cegando, como cegou Noemi. Noemi chegou ao ponto que ela quis até mudar de nome. Ela estava curtindo o luto dela, eu entendo. Mas ela não percebeu que Deus estava fazendo uma grande obra ali. Às vezes a amargura, irmãos, pode nos fazer ficar cegos até para as pessoas que Deus envia para o nosso lado. Essa mulher Noemi, ela estava até abrindo mão das suas noras. E Deus estava ali usando a Ruth para ser uma bênção para ela. Uma resposta a abrir mão de Ruth. Recebamos o conforto de Deus ou ficamos nos aniquilando na amargura. Não tem problema, irmãos, você ficar chorando uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O cristão, ele chora, e tem que chorar mesmo. Mas ele entende que a vida dele não é perpetuamente no choro. Ele tem um Deus que cuida dele, que perdoa, que provê, que restaura. Talvez Noemi estava triste, porque ela abandonou Deus. E ela estava achando que Deus abandonou ela. Esse é o sentimento que nós temos quando nós nos desviamos de Deus. Satanás nos ajuda a nos desviarmos, mas ele não nos ajuda a voltarmos. Ele nos vende algo, mas não nos ajuda a pagarmos. Mas Deus, na sua graça, restaura e nos compra de novo. Porque Jesus Cristo faz isso. Fez e continua fazendo. Feche seus olhos agora. Talvez você está vivendo um momento como Noemi, meio que sem esperança. Talvez você já se desviou, você acha, não tem mais jeito para mim. Lembre-se que Deus, no meio da história de Juízes, mostrou o poder e a graça dele para essa família. Deus usou uma mulher perdida, mas que foi encontrada, foi perdoada, restaurada. Essa mulher, Ruth, abençoou Noemi e abençoou todas as gerações subsequentes. E me abençoou, porque o meu Salvador veio dessa história aqui. Eu falo para você, quando as coisas apertam, como que você reage? Senhor Deus, abençoe cada um que está aqui. Ajude a tomarmos as decisões que te honrem. Fale conosco, nos ajude a lembrarmos da tua palavra e dessa história maravilhosa, inspirada e que fique cravada no nosso coração. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça. Aplique a tua palavra nas vidas aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você foi tocado por Deus pela palavra dele e você tem alguma dúvida e quer conversar a respeito de alguma decisão, o que eu puder te ajudar, eu farei com prazer. Me procure, ou procure algum irmão ou irmã na nossa igreja. Que Deus abençoe a cada um. Vamos cantar um hino e depois do hino vamos ter uma oração de encerramento.
para despedirmos.